Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de Direito Penal para o concurso de oficial de promotoria. Maravilha! Eu sugiro que você siga sempre a ordem, né? Eu estou colocando os números dos vídeos, verifique a ordem. Se você estiver, claro, começando. Agora, você está com dúvida num crime X. Então você verifique o crime que está na descrição, tá? O título do crime, o nome que eu coloquei, para facilitar. Agora, pessoal, nós vamos estudar o crime de peculato. Maravilha? Eu não vou ficar repetindo o que eu falei no vídeo anterior. O peculato é um crime próprio de funcionário público, admite a participação de um particular, se souber da condição do funcionário público, né? É muito importante que você verifique o primeiro vídeo, tá bom? É isso aí. Então vamos lá. Peculato. Gente, peculato, ele tem uma subdivisão doutrinária. A doutrina chama o peculato, divide o peculato, né? As espécies: apropriação, desvio, furto culposo e mediante erro de outrem, beleza? O peculato mediante erro de outrem não está no artigo 312, está no artigo 313. Então vamos lá. 312, peculato, apropriação, desvio, furto culposo, legal? E eu falei no vídeo anterior, o primeiro slide apresentado, eu falei, gente, crime doloso, crime culposo, crime plurinuclear, uninuclear, etc, etc. Muito bem. Crime culposo. Crime culposo é quando a gente não tem a intenção de praticar o crime, lembra? E a culpa só é possível se estiver expressamente prevista em lei. Gente, uma regrinha, o único crime funcional do 312 até o 326 que admite a culpa é o peculato. Por quê? Porque está aí, ó, peculato culposo, 312. Peculato é doloso, gente, mas admite a modalidade culposa, tá bom? Pegue o marca-texto, ilumine os verbos. Então já percebeu que o peculato é um crime plurinuclear, né? Conduta múltipla, conteúdo variado, misto alternativo, ou seja, tem vários verbos, beleza? Vários verbos. Muito bem. Vamos lá. Eu coloquei essa informação. O único crime funcional do artigo 312 ao 325 que admite a modalidade culposa é o peculato, porque está expressamente previsto em lei. Fechou? Gente, o peculato apropriação e o peculato desvio nós chamamos de peculato próprio, e o peculato furto nós chamamos de peculato impróprio. A título de ilustração aí. Peculato apropriação. É muito importante você ter a lei na mão, muito importante, tá? Gente, peculato apropriação ocorre quando o funcionário ele se apropria do quê? De dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular que tenha posse em razão do cargo. Olha o que eu grifei: posse em razão do cargo, posse em razão do cargo. Então, o bem apropriado, tá, pode ser público ou particular, pouco importa, ou particular, tá? O pertence da vítima apreendido, tudo certo? No fórum, e o escrevente do Tribunal de Justiça, exemplo, tem a posse em razão do cargo daquele bem, e ele se apropria. Você, oficial de promotoria, tem a posse do notebook do MP e você se apropria. É um bem público. E o primeiro exemplo, um bem particular. Então, ó, dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Só a título de ilustração, gente, nós temos aqui uma denominação doutrinária. Se o bem apropriado for de um particular, nós chamamos de peculato malversação, beleza? A reclusão é de 2 a 12 anos, e vamos lembrar, gente,
né, da possibilidade de fazer um link com o processo penal, acordo de não persecução criminal do 28A, fechou? Então vamos lá. Então, peculato apropriação, o sujeito ele tem a posse em razão do cargo, inverte o ânimo e age como se dono fosse da coisa. Porque se ele não tiver a posse em razão do cargo, não é esse crime, é outro crime. É outro crime, gente. Não cai para você. Fechou? É apropriação indébita. Qual o objeto material desse peculato apropriação? A conduta recai sobre dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Tudo bem? Não existe peculato de bem imóvel. Olha uma questão que eu coloquei aí, ó, tá? Não, pausa esse vídeo, analise a questão. Não existe peculato de bem imóvel, tá? Gente, apropriar-se o que é? É inverter o ânimo e agir como se dono fosse da coisa, ou seja, não quero devolver. Tudo certo? A posse tem que estar com o funcionário público e tem que ser em razão do cargo. Se não for em razão do cargo, não há de se falar em peculato apropriação. Peculato apropriação, gente, ele se consuma com a inversão da posse, ou seja, quando ele age como se dono fosse da coisa. Não basta ele ter a posse, que é a conduta, ele tem que ter o resultado. É um crime material, que nós falamos lá no primeiro vídeo, o que é um crime formal, um crime material. Então, peculato apropriação é um crime material, fechou? Aí nós temos o peculato desvio. Gente, peculato apropriação, ele se apropria. Peculato desvio, ele desvia. Então, ocorre quando o funcionário público, ele desvia em proveito próprio ou alheio. Não precisa ser somente em proveito próprio, hein, gente? Próprio ou alheio. Eu coloquei uma informação muito importante, uma pegadinha aí, tá? Se o funcionário desviar em proveito da própria administração pública, por exemplo, tem uma verba destinada à saúde, ele desvia em prega da educação, ele desviou, só que ele desviou em proveito da própria administração pública. Aí já é outro crime. É emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Aqui o desvio tem que ser em proveito próprio ou de outrem. Beleza? Olha só. Quando que se consuma o peculato desvio? Com o simples desvio. Independentemente se ele obteve vantagem, conseguiu alguma vantagem, depende. Desviou, consumou o delito. Muito cuidado aqui. Gente, a doutrina apresenta uma espécie, chama peculato de uso, que não é crime. Peculato de uso não é crime, beleza? É uma infração administrativa, peculato de uso. Muito cuidado com isso. Não é crime, é infração administrativa. Por que não é crime? Porque o funcionário ele não quer nem desviar, nem se apropriar. Ele está usando. Então, usar serviço ou mão de obra pública não é crime, é um ato de improbidade. Tudo bem? Vai responder administrativamente. Tem a exceção, o prefeito, tá? Por que nós temos isso, gente? Peculato de uso não é crime. Porque a gente faz uma analogia ao furto de uso, que a gente estuda noutra oportunidade, tá? O furto de uso não é crime, tá bom? É isso aí. Então, peculato de uso não é crime, é infração administrativa. Até agora, nós estudamos peculato apropriação, peculato desvio. Temos o peculato furto agora. Peculato furto, gente. Aqui, o funcionário público, ele não tem a posse. No peculato apropriação, ele tem a posse, lembra? No peculato furto, ele não tem a posse. Isso é muito importante. Não tem a posse do dinheiro, valor ou qualquer outro bem. Se ele não tem, o que cabe a ele? Subtrair. Por isso que o verbo é subtrair. Ele subtrai ou concorre para que seja subtraído, tá? Em proveito próprio ou alheio. Olha o que eu coloquei em azul aí, ó. Valente-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. O que significa isso? Você
não tem a posse do material de escritório do MP. Você tem a posse do seu computador, etc., que você está trabalhando. Tudo bem? Mas os materiais de escritório, por exemplo, que ficam numa salinha, você não tem a posse. É outra pessoa que toma conta. Só que você tem a facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionar. Você espera a moça lá que toma conta dos materiais ir almoçar e você aproveita para entrar na sala e subtrair materiais. Você não tem a posse, tá vendo até aqui? Você se valeu da facilidade, é peculato furto. Agora, lembrando, hein, gente, é muito importante, se o funcionário público praticar o crime com o primo dele, que é um particular, com a esposa, que é particular, com um amigo, que é particular, e o particular souber da condição, o particular também vai responder por peculato furto. Tudo bem até aqui? Isso é muito importante. Outro ponto importantíssimo do peculato furto, que a coisa tem de estar com a administração pública. Tudo bem? Por exemplo, a polícia me aborda na rua, apreende o meu celular. Meu celular está apreendido na delegacia. Aí um funcionário que não tem a posse do meu celular que está apreendido, mas tem a facilidade, ele vai lá e pega o meu celular. Isso é peculato furto. Por quê? Numa abordagem, por exemplo, policial com uma arma me revista e pega meu celular, o meu celular não estava com a administração pública. Isso pode ser roubo, tá? Eu estou dando um exemplo aí só. Fechou? Porque o bem tem de estar com a administração pública. É muito importante isso, tá bem? Outro ponto, consumação do peculato furto. Consuma-se com a inversão da posse. Inverteu a posse, estava aqui e veio para cá, consumou o delito de peculato furto. Muito bem. Agora, peculato culposo. Gente, peculato culposo, eu disse a vocês, o único crime funcional que admite a culpa é o peculato. Lembra disso? Muito bem. Peculato culposo. Aqui o funcionário público, ele por culpa concorre para a prática do crime de outra pessoa. Concorre. Você, por exemplo, você trabalha até mais tarde, não tranca a porta e alguém entra e o segurança subtrai o computador do MP. Ou o escrivão de polícia vai almoçar e esquece o cofre aberto. Tudo certo? Ou a moça da sala de materiais de escritório vai ao banheiro e esquece de trancar a porta. Aí alguém entra e pega. Culposo. Então, ocorre quando o funcionário ele não quer praticar o delito. Porque se ele quiser, aí é dolo, gente. Aí é peculato furto, pode ser, tudo bem? E quando ele fala concorre para a prática do crime de outrem, é que tem outra pessoa. Então é plurissubjetivo. Tem que ter o funcionário que concorreu e outra pessoa que subtraiu, tá? Fechou? Olha só, o funcionário, gente, deve ter o dever de guardar ou vigiar o objeto, tá? É assim que aí que nasce o crime, porque você tem o dever de vigiar ou guardar, foi imprudente ou negligente, dependendo da situação, e concorreu para a prática do crime de outra pessoa. Tudo certo? Peculato culposo, por um complemento ao bom senso, não admite tentativa. Por quê? Porque como que eu vou tentar algo que eu não quero? Maravilha, não admite tentativa. Esse é um ponto muito importante do peculato culposo, gente. Peculato culposo, você vai encontrar no parágrafo assim, ó. No peculato culposo, se a reparação do dano preceder a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz metade a pena imposta. Então, eu quero que você imagine, você foi almoçar, esqueceu o notebook em cima do balcão. Sei lá, estou inventando, tá? Enfim, você foi almoçar, você toma conta dos materiais de escritório, foi almoçar e esqueceu de trancar a porta. Aí uma pessoa entrou e levou uma caixa de pacote de sulfite, avaliada em R$500, legal?
Você concorreu. Então você vai responder por peculato culposo. Está rolando um processo contra você de peculato culposo. Se você restituir a coisa ou reparar o dano até o trânsito em julgado, gente, ó, do seu processo, sentença irrecorrível, transitou em julgado ali, ó. Se você reparar o dano a qualquer momento até o trânsito em julgado, extingue a punibilidade que a gente fala. Extingue, ou seja, você não teve intenção e reparou o dano até o trânsito em julgado. Porque se você reparar o dano após o trânsito em julgado, esqueça extinção de punibilidade, tá? Aí a sua pena será reduzida de metade. Então, ó, se a reparação do dano preceder a sentença irrecorrível, que é o trânsito em julgado, extingue a punibilidade. Se for posterior, reduz em metade a pena imposta. Essa regra, reparação até o trânsito em julgado, é só no peculato culposo. Grave isso. Ah, pode reparação no doloso? Pode, mas não cai para você, é uma outra coisa. Só no culposo, até o trânsito em julgado, extingue a punibilidade. Depois, reduz de metade a pena imposta. Está claro, transparente e cristalino? Isso é muito importante você saber, tá? Então, peculato pode ser apropriação, desvio, furto e culposo. Aí nós temos a reparação do dano no peculato culposo. Fechou? É isso aí. Dá uma curtidinha aí. Se você não curtiu o vídeo, não coloque o negativo, que eu acho que não é legal. Se você não curtiu, simplesmente deixa neutro. Dá uma curtidinha se você curtiu, faça sua inscrição, dá uma força aí, porque espero estar contribuindo positivamente com todos vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!